Bom dia com muita alegria. Existem muitas coisas que a gente passa na vida que servem como aprendizado. E por que a gente não passa esse aprendizado? Pode servir ou também pode não servir. Mas a gente tem dois pais, um pai biológico e um pai celestial. Então, todos nós somos irmãos. E por que não ajudar os irmãos? Pode valer a pena ou pode não valer a pena. Então, eu vou contar uma história aqui que serviu de um aprendizado para mim, mas é um pouco vergonhosa. Mas eu tomei vergonha. Então, tome vergonha, escuta. Quando eu consegui retomar o meu curso em Nova York, alguns alunos tiveram a oportunidade de fazer um estágio no Banco Suíço e eu fui um deles. E no primeiro dia, onde nós chegamos lá no Banco Suíço, chegou um gerente para poder dar todo o norteamento para a gente. Só que esse gerente chegou com a gola virada para cima, não estava bem arrumada. Então todo mundo em volta, estava um rindo, o outro rindo também, e as pessoas olhando assim meio de lado, e o rapaz estava falando normalmente, tranquilamente, mas eu senti que ele ficou um pouquinho escamado. Por que esse pessoal está olhando assim meio torto? Por que esse pessoal está rindo? Eu não aguentei. Ele estava falando, e eu peguei, fiz assim, stop. O cara olhou para mim, tipo, como assim? O que esse cara, um estudante, está mandando eu parar de falar? E eu cheguei perto dele e falei, licença. Peguei e dobrei a gola dele. Botei normal. E me afastei. Ele olhou para mim e falou, então é por isso que as pessoas estão rindo? É por isso que todo mundo está me olhando desse jeito e ninguém falou nada? Tudo bem. E aí ele continuou falando, explicando, mostrando os setores. E aí, no final dessa fala, ele pegou e falou, todos vão para lá e cada um senta numa cadeira e vai chegar um atendente e vai explicar para você algumas coisas. E quando todos foram indo, ele falou, você, qual é o seu nome? Aí eu falei assim, Tommy. Aí ele, vem cá, você vai comigo. E eu fiquei junto com ele, o gerente geral, e ele me ensinou tudo, muito mais do que os outros alunos aprenderam. Porém, quando a gente terminou esse estágio, eu estava voltando para o Brasil, né, um período de férias, estava voltando para o Brasil, ia ficar um período aqui, e eu deixei o telefone daqui do Brasil com ele lá, caso ele pudesse entrar em contato ou alguma coisa, caso algum aluno pudesse, de fato, trabalhar lá no Banco Suíço ou fazer um novo estágio, e eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, nos primeiros dias aqui, alguém já ligou lá para casa. E eu não estava em casa. Meu pai atendeu o telefone e falou com a pessoa. E ele disse, olha, ele não está aqui agora, mas ele vai estar à noite. Daqui a 3, 4 horas, se você ligar, você vai conseguir falar com ele. E aí, quando eu cheguei em casa, meu pai falou, olha, um americano te ligou aí. Eu falei, quem? Não sei. E aí, me ligou novamente. Quem era? Era o gerente do banco. E ele falou o seguinte, Tommy, consegui uma vaga aqui para você. Venha e você vai trabalhar nas Torres Gêmeas, começando no dia 18. Olha, no dia 1º de setembro, eu peguei e voltei para Nova York. Já voltei antecipadamente. E chegando lá em Nova York, já estava super animado para começar a trabalhar no Banco Suíço. Olha só, que coisa incrível. Por um único gesto de simplesmente pegar e ajeitar a gola da camisa de uma pessoa. Porque eu não estava aguentando ver todo mundo rindo, todo mundo, sabe, olhando de maneira sarcástica para o cara que era o gerente geral do banco. Como assim? Nossa, se ele está com alguma coisa errada ali, vamos consertar, mas não vamos rir, não vamos deixar ele sem graça por conta disso. E simplesmente por causa de um humilde gesto, eu consegui um emprego maravilhoso. Porém, vamos seguir aqui só mais um pouquinho. Dia 18 de setembro, eu iria começar. E dia 1º, eu já cheguei lá. E chegando lá, estava lá, voltei a falar com os amigos e tudo, e contei para os meus amigos que eu já ia trabalhar no Banco Suíço, e todo mundo estava assim, caramba, que legal, muito bom, poxa, não acredito que você conseguiu isso.
eu consegui porque simplesmente por conta de um humilde gesto. Porém, no dia 11 de setembro, eu estava correndo no Central Park com um grande amigo meu. Infelizmente hoje ele já não está mais aqui, mas na época era de fato um grande amigo. E a gente estava correndo no Central Park. Em um determinado momento, alguém falou, a gente já estava saindo pela parte externa ali na rua, e alguém falou, olha, tá tendo uma super produção de Hollywood lá no Tribeca, lá embaixo, ou seja, onde ficam as Torres Gêmeas. Eu falei, caramba, super produção de Hollywood, eu quero ver. E o meu amigo falou, vamos correndo para lá agora, vamos ver os artistas, vamos ver o que está acontecendo, super produção. E a gente começou a correr na 8ª Avenida, descendo. E é um trânsito contrário, né? Os carros subiam e a gente estava descendo. Só que quando a gente passou pelo bombeiro, né? Uma estação do Corpo de Bombeiros ali, os bombeiros estavam saindo na contramão e correndo. Vários carros indo na contramão. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Será que é filme ou é acidente? O que está acontecendo? E a gente começou a correr mais ainda. E a gente correu. Em um determinado momento, eu consegui olhar para cima. E aí já estavam as 2 torres saindo fumaça. Os 2 aviões já tinham batido na torre. Mas, olhando dali, embaixo e de longe, é filme? Caramba, os caras estão fazendo uma produção surreal, parece que o prédio está pegando fogo. E aí eu corri mais ainda. Só que quando eu olhei de novo para cima, só tinha uma torre. A outra já tinha caído. E quando eu olhei para frente, começou a vir uma fumaça. Meu amigo pegou a minha mão e falou, vamos voltar. E a gente começou a voltar correndo e a fumaça começou a chegar na gente, aquela poeira, e a gente entrou numa delicatessen. E entrando na deli, e já na televisão, já estava dizendo que era um atentado e tudo aquilo que estava ocorrendo. Ou seja, no local onde eu iria trabalhar. Mas foi o que aconteceu, não deu nada certo, não pude mais trabalhar. Por quê? Porque onde eu ia trabalhar, o local caiu. E mais um desafio, como voltar para casa? Todas as estações de metrô já estavam paradas e a gente estava no Queens. E em Manhattan para o Queens é uma distânciazinha, mas brasileiro não desiste nunca, dá um jeitinho. A gente foi, atravessou a ponte e conseguiu voltar para casa depois de muito tempo, e isso deu um prejuízo surreal na mente das pessoas, dos meus familiares aqui no Brasil, porque imagina, eu estava indo para lá para trabalhar nas Torres Gêmeas e as Torres Gêmeas caíram. Será que ele já estava trabalhando? Será que ele está lá? Será que ele não está? Mas minha mãe conseguiu ligar para um amigo e o amigo disse que eu estava bem, mas nem sabia, talvez, que eu estivesse bem. Mas acalmou a família aqui. Enfim, no dia seguinte, e essa é um pouquinho uma história mais ou menos vergonhosa, no dia seguinte, esse meu amigo pegou e falou, olha, vamos para lá para a gente ajudar, a gente se candidatar a pessoas que podem ajudar lá a tirar os entulhos, aquelas coisas todas, porque lá tinham muitos médicos, muitos bombeiros, e as pessoas poderiam ir lá e ajudar sim. Mas na cabeça dele, brasileiro, já sabe como é que é, né? Ele estava dizendo que, porque quando caiu, tem joalheria embaixo, de repente vai aparecer diamante, vai aparecer um monte de coisa. Eu falei, tudo bem. Na minha cabeça já era uma crise total, porque muita gente tinha falecido, mas ele estava pensando outra coisa, fomos lá. E quando chegamos lá, nos candidatamos, entramos, olha, era surreal você ver a cidade daquele jeito. Tá? Eu tenho até umas filmagens, que naquela época tinha filmadora, né? Não era celular, e aí eu filmei algumas coisas assim. Era muito, muito estranho, e dá uma angústia muito grande. Quando alguém fala, atentado das Torres Gêmeas, para todo mundo parece normal, mas para mim dói muito porque eu vi, eu participei daquilo ali. E quando a gente estava lá ajudando, olha só o que brasileiro faz. Eles estavam dando lanche para as pessoas que estavam ajudando, a gente estava ajudando, e aí tinha um lanche de uma caixinha pequena para ajudantes e tinha um lanche maior, uma caixa maior, para os médicos. E aí o meu amigo voltou com a caixa grande. Eu falei, o
que aconteceu? Você virou médico agora? Ele falou, não, é só chegar ali pro cara, ele vai perguntar para você o seu nome e você fala. Eu perguntei, que nome você falou? Ah, Dr. Paul. Aí eu falei assim, caraca, não acredito nisso. E conseguiu. E a gente fez o lanche lá, tal, ficou, e depois daquilo ali, muitos imigrantes estavam lá trabalhando e estavam ilegais, então não estavam registrados, porque teve o registro de morte das pessoas, mas teve também algumas pessoas que estavam lá, mas não estavam registradas oficialmente, e um jornal, né, ele pegou e estava pagando algumas pessoas para poder fazer contato com essas famílias e poder dizer o que tinha acontecido, né, com o filho, com o parente, com o irmão. E assim, foi muito duro. Eu participei disso daí, mas foi muito, 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 muito difícil. Alguns dias depois, eu fui lá no Banco Suíço falar com o gerente geral que me chamou, e quando eu entrei lá, ele me atendeu. Quando eu cheguei na sala dele, ele estava triste, olhando para baixo. Ele falou, Tommy, hoje eu não queria conversar muito, vamos conversar outro dia, mas infelizmente não dá mais para você trabalhar, você já sabe o que aconteceu, e eu não estou me sentindo bem, muitos amigos se foram, e depois a gente conversa. Aí eu falei, tudo bem, deixa para lá, saí, me afastei, voltei para casa e fiquei pensando, olha só, tirando a questão do atentado, tirando a questão das torres gêmeas terem caído, desse acidente muito, não acidente, né, incidente, muito horrível que aconteceu, coisas que a gente grava na mente, duas coisas nesse episódio me serviram como aprendizado. A primeira coisa foi a seguinte, um pequeno e um simples e um singelo gesto pode, de fato, a seu favor, mudar um pouquinho da sua vida, mudar um pouquinho da sua história, você enxergar as pessoas não como elas são, mas como elas podem vir a ser, e não fazer acepção de pessoas, esse cara é o grandão, bambambam, e ele tá ali todo torto. Não, não. Ele é igual a gente. Não importa como ele está, não importa, pode ser um morador de rua, ou pode ser o dono do banco, pouco importa, são iguais. Então, seja educado, enxergue as pessoas do jeito que elas são, dois braços, duas pernas, e seja humilde, com seus sublimes gestos, né, que já tem Efésios 3:20, se eu não me engano, né? Deus pode nos dar muito mais do que nossas sublimes orações. Agora, essa é a primeira coisa. E a segunda é a seguinte, desse episódio para cá, quando eu estudava história, tinha lá algo com data parecida. Tem 11 de setembro, atentado às Torres Gêmeas. Agora, inverte a data, 9 de novembro. Só trocou. 9 do 11, 11 do 9. Quem é que sabe? Não sabe. Por quê? Porque não grava. Porque não grava coisa ruim. É um fato emblemático, mas não houve uma gota de sangue. O que aconteceu foi a queda do Muro de Berlim. E na queda do Muro de Berlim não houveram mortes. E olha só, é um fato emblemático, mas ninguém lembra dessa data. Mas 11 de setembro todo mundo lembra. Então, esse é o segundo código que eu peguei, que a gente começa a botar para dentro coisas ruins, gravar coisas ruins. E se a gente pegar e conseguir fazer um mecanismo para mudar isso daí, vamos gravar coisas boas, vamos gravar coisas positivas, não somente coisas negativas. E aí sim a gente consegue avançar, a gente consegue ir bem, a gente consegue se sentir pleno. Conseguiu pegar o código? Se esse vídeo foi interessante para você, se esse vídeo conseguiu fazer você pegar algum código, se valeu a pena para você, compartilhe com algum amigo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se também você passou um período aí ouvindo até agora e assim, nada está mudando a sua vida, mas valeu a pena, você espaireceu, você estava com a cabeça quente e de repente você pegou, estava ouvindo essa historinha aqui, parece que você está num bar, está numa festa de família, está ouvindo alguma coisa, e se valeu a pena para você, distribui, compartilha, porque se nós podemos ajudar as outras pessoas, estamos ajudando aos nossos irmãos, porque temos um único Pai Celestial que está aí a favor de todos nós. Então, vamos ajudar o próximo. Se isso ajudou você, ajuda o outro. Se não ajudou, deixa quieto, deixa para lá. A única coisa que
precisa acontecer nesse vídeo é você pegar o código. Então, obrigado por assistir. E como eu tomei vergonha, existem outras histórias aí que realmente são um pouco vergonhosas, mas como eu já tomei vergonha, eu vou contar. Te vejo no próximo vídeo.